nesse episódio a gente teve uma briga de brother pegando fogo. E eu devo dizer, ficou excelente. Eles colocaram cenas extras, deram uma melhorada no flashback. Foi excelente esse episódio. E o final, mano... Fala pessoal, Rio aqui. Hoje vamos falar de Bleach, episódio 38, que é pra luta entre o Busby e o Hachiwarato. Nesse episódio a gente tem não só a luta entre eles, tem muita cena que é original do anime. Eles deram uma melhorada no material original, aquele negócio que eu falo, complementando o material original. Ficou ótimo. E eles também mostraram o flashback deles, a explicação da relação entre o Hachiwarato, o braço direito do Yhwach, com o Busby, que ele é um externita, mas ele foi um dos que foi descartado pelo Yhwach quando eles estavam tentando pegar o Soul King. E aí todo mundo que tinha ficado na Soul Society estava sendo absorvido. Os que conseguiram sobreviver acabaram perdendo sua transformação, o seu Volstendish. E aí você pensa que o Busby está querendo vingança por causa disso, porque o grupo todo foi abandonado. E não é bem assim. Ele era um traidor desde o começo. Eu quero comentar sobre esse episódio, falar dos pontos que eu gostei, trazer isso para vocês. Mas eu peço para vocês algumas coisas. Dê o seu like para ajudar o vídeo com o algoritmo do YouTube. O seu like ajuda bastante. Deixe um comentário também. Essas duas coisas ajudam o vídeo a ir para frente. Se inscreva caso você queira acompanhar os próximos conteúdos. Eu faço vídeo dos animes da semana. Trago recomendação de mangá também. Faço vídeo de lista e tento trazer algumas atualizações para vocês de outras coisas. Então se inscreve aí se você quer ver esse tipo de conteúdo. E no mais, ative o sino de notificação, porque o YouTube também não gosta de entregar os vídeos. Então faz essa boa aí. Dito isso, vamos lá. Como eu disse antes, o Busby é um dos Stenritas, mas a gente pensava que ele queria só vingança pelo Yhwach ter descartado todo mundo na Soul Society. Só que ele tinha uma rixa antiga com o Yhwach e isso envolve o Hachiwarato também. Os dois começam a lutar e o anime já começa muito bem. A primeira troca de golpes é do material original e eles adicionam uma coreografia, eles conectam cada quadro com uma movimentação maravilhosa. Durante a noite, Hachiwarato e o Yhwach trocam de poderes, então o Busby vai lutar contra ele. Se ele morrer, os poderes do Yhwach vão junto. E é nesse momento que a gente descobre o passado deles. Esses dois moravam em uma espécie de vilarejo de Quincy. Busby era filho de um lorde e o Jugran Hachiwarato mora na floresta com um tio, que pelas marcas de roxo no braço dele e a maneira como ele fala com o garoto, bom, a gente pode perceber que a infância dele não foi nada fácil. O Busby encontra ele na floresta, ele estava caçando um coelho. O Busby ajuda ele de uma maneira bem... Ele ajuda ele a pegar o coelho, porque ele estava precisando para levar para casa. E ele quer que o Hachiwarato siga ele. Aí você já vê que no começo da história já tem um negócio de o cara querer estar em primeiro lugar. O Hachiwarato, ele não consegue criar um arco com poder de Quincy. E também tem uma mira péssima, diga-se de passagem. Mas uma coisa curiosa acontece ao decorrer da história. Um dia, o rei Quincy faz uma visita a esse vilarejo e destrói tudo. E essa parte não é feita detalhadamente no mangá. Aqui é. No mangá, a gente só tem o quadro com a cidade queimada e o Yhwach passando de cavalo. Uma página. Aqui não. Aqui tem a galera do Yhwach atacando todo mundo. A gente tem o Yhwach usando seu poder e destruindo o palácio. Mano, eles criaram isso do zero. O Busby estava escondido em alguns escombros e o Yhwach estava passando de cavalo. E aí, quando ele passa e a gente vê os olhos dele, ele vê tudo. Dá a entender que o Busby pouco importava se ele vivia ou não, ou inclusive que ele vivesse por um outro motivo. E qual é esse motivo? Hachiwarato e Busby se unem e eles vão tirar satisfações com o Yhwach. O Busby querendo se vingar e querendo entrar nas tropas do Yhwach, que ele está criando agora, ganhando a confiança dele e atacando ele pelas costas. E eles treinam. O anime faz questão de criar cenas novas, mostrando o crescimento deles e mostrando porque o Busby manteve o Hachiwarato. Porque mesmo o Hachiwarato não conseguindo gerar o próprio arco, ele é dedicado em lutar com espadas. Essa espada, inclusive, que o Hachiwarato tem até hoje, é uma espada que... Essa espada é um dos objetos que eles escondaram nos escombros do palácio. E desde então, o Hachiwarato treina o manejo da arma. Eles crescem até que chega um dia que eles encontram as tropas do Yhwach e o próprio Yhwach.
o Busby é inutilizado por causa da pressão espiritual dele, o Yhwach aparece dizendo que ele finalmente encontrou aquilo que ele procurava. Adivinha o que era? Era o Haschvarto. E ele queria que ele fosse o segundo no comando, braço direito. E é uma coisa que é estranhado pelo Haschvarto e pelo Busby. E o Busby, inclusive, estava puto por causa disso. Sobre o Haschvarto, é mostrado nessas cenas de treinamento que o Haschvarto não conseguiu, mesmo depois de muito tempo, criar o próprio arco. Enquanto isso, o Busby só cresceu, só melhorou. É porque o Haschvarto, ele é, segundo o Yhwach, igual nele nesse quesito. O Yhwach também não consegue fazer isso. O poder dele é dar poder aos outros e aí tomar o poder como seu. Então o Busby, ele cresceu e se tornou mais forte por causa do Haschvarto, por causa do poder do Haschvarto. Então o Busby se achava o protagonista dessa história, mas na verdade quem era o foda era o Haschvarto. Era ele que estava dando poder a ele. Inclusive o Haschvarto é recrutado pelo Yhwach, ele entra pelo Stanrita, mas o Busby demora para entrar, mostrando que não era o Haschvarto que estava deixando ele mais forte, porque senão ele já teria entrado. Com a facilidade que ele usava os poderes dele, ele já teria entrado. Aí o anime fez questão de mostrar o processo de crescimento dele para chegar no momento e dizer: não, você não é um gênio, esse poder não era seu, como o próprio Yhwach fala. E o Busby fica puto, porque ele achava que ele era o protagonista. Só que não, né? Agora a pergunta que fica: durante a cena do anime, o Yhwach passou de cavalo. A gente sabe que o Yhwach consegue ver tudo. Ele deixou o Busby sobreviver porque o Busby, dane-se se ele estiver vivo? Ou será que o Busby, ele ia encontrar o Haschvarto e ia trazer o Haschvarto até ele, e ele queria que o Haschvarto tivesse algum treinamento antes de estar no Stanrita, por isso que deixou com o Busby? Poderia ser isso, é uma possibilidade. Uma coisa curiosa é como os personagens chamam o Haschvarto, porque é o seguinte: o Yhwach chama ele pelo sobrenome, e o Haschvarto não gosta de ser chamado pelo primeiro nome, Jugo, porque o tio dele chama ele de Jugo. E o tio dele, pelo que pouco que me pareceu, não parece que deve ser uma experiência muito boa. Mas o Busby, ele chama ele de Jugo, chama pelo primeiro nome, porque o primeiro nome dá uma certa sensação de proximidade, e ele não sabe que o tio dele chama ele de Jugo. E é por isso que o Haschvarto não gosta de ser chamado de Jugo. Mas o Yhwach provavelmente sabe dessa parte da história, porque ele vê tudo. Ele chama de Haschvarto. Será que é por causa disso? O Busby provavelmente porque ele queria ser amigo. Busby fica louco e desfere uma flecha contra o Yhwach. Mas aí o Haschvarto, ele pega a flecha e impede o ataque. E aí eles fazem uma mistura que no tempo real da história eles estão lutando, eles cortam o flashback, eles voltam para essa luta, e aí em meio às chamas o Haschvarto pega a flecha. Eles implementaram isso no material original também, porque no mangá só tem essa transição de o Haschvarto do passado pegando a flecha, o Haschvarto do futuro pegando a flecha. Mas eles fizeram uma cena nova a partir disso. O mangá complementando a obra original. Ficou muito legal isso, velho. Haschvarto, então, desfere um golpe contra Busby e deixa ele ferido. O Haschvarto, você vê que ele tá hesitando. Ele tá dizendo pro Busby parar, ele tá dizendo que isso não faria bem a Yhwach. E agora Busby usa mais do seu poder. Ele ativa Burning Fingers 4. E com esse poder, ele cria uma espada de fogo. Mano, eles melhoraram outra cena do mangá, que é o Busby. Mano, isso é um quadrinho pequeno no mangá, o Busby cortando e queimando a torre. Aqui, mano, tem toda uma grandiosidade, por causa que é uma cena inteira, é uma cena completa, mano. Fizeram uma coisa muito bem feita aqui, nossa. E aí a gente vai pra cena da abertura. O Busby vai com tudo, com a espada dele de fogo, e o Haschvarto corta o braço dele. Só que aí eles ainda fizeram mais. O braço ainda tá com o poder ativado e sai queimando tudo que tá atrás, tudo que ele roda por cima. Essa cena consegue ser brutal. O Busby gritando, nossa, melhoraram muito a obra. No mangá, o Haschvarto corta o braço e o braço mostra que conseguiria cortar muito mais, corta uma torre, mas é uma coisa bem simples mesmo. Aqui não, aqui tudo é muito maior. É claro, o braço espada conseguiu cortar uma torre, mas aqui eles amplificam, eles mostram com muito mais força, com muito mais potência. E realmente eu gostei desse resultado, dessas ideias que eles tiveram. E agora, por último, desesperado, o Busby tenta a última cartada dele, usar os 5 dedos, Burning Finger, criando um tornado de fogo em direção ao Haschvarto, que simplesmente corta o Busby como se não fosse nada. Nossa, essa cena é brutal, velho.
ele se encaminha até o Rush Varto. Ele acharia que ele se sentia pior em perder pra ele, que ele finalmente tinha aceitado que o Hugo, que ele disse que queria que fosse o subordinado dele no começo, que ele simplesmente aceitou que ele não seria páreo pra ele. E aí temos o Busby caído no chão, o Rush Varto subindo as escadas, e lembrando de uma frase que ele disse quando criança pra o seu amigo Hugo, de que eles se tornariam os Queens mais fortes. Mas na verdade quem se tornou um dos Queens mais fortes foi o Hugo, o Rush Varto. Encerrando o episódio. E mano, que luta brutal. Linda, linda, linda. Melhoraram muito o material original. O Kubo, ele tá tendo participação nos episódios. Ele falou que a obra, que o anime de Bleach, dessa quarta parte, teria conteúdos originais, mostrando cenas que nunca foram vistas. E segundo ele, era para ter uma experiência que surpreendesse até os fãs mais antigos da obra. Uma experiência única. E ele tá lá como supervisor geral na produção, envolvendo-se no roteiro, nos storyboards e até no design dos personagens. Isso eu só tenho elogios, a produção tá excelente. Eu tô adorando essa temporada de Bleach. Bom, é isso minha opinião sobre esse episódio de Bleach. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like se gostou do vídeo. Se inscreva se não for inscrito. Ative o sino de notificação para não perder futuros vídeos. E até a próxima. Tchau.